Essa noite eu gostaria de explanar um pouco sobre os perigos iminentes de tirar a liberdade de alguém. Lembrando-se que não é uma opinião pessoal minha, mas será uma visão estritamente técnica. A santa paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma. Tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da família cristã. Irmãos, a intro deste canal, a nossa querida irmã Tatiane Araújo abordou um tema muito importante, irmão. Um tema este em que é discutido hoje, né, irmãos, por várias pessoas. Discutido no meio da nossa querida Irmandade. De um lado, tem aqueles que julgam. De outro, tem aqueles em que acolhem. Né, irmãos? Mas, irmãos, veja bem. Nós vamos abordar este tema hoje, né? A liberdade na congregação cristã no Brasil. A nossa irmã, peço licença à nossa irmã Tatiane Araújo, para abordar esse tema que a serva de Deus colocou até aí um vídeo no TikTok. A irmã Tatiane Araújo é uma irmã conhecida aí nas redes sociais, né? No YouTube, Facebook, TikTok, e ela aborda muitos temas bons, irmãos. A irmã parece que fez agora, não sei se, eu acho que se formou, casou recentemente, se formou em psicologia, né? É neste ramo. Irmãos, e ela falou sobre uma parte muito importante em que acontece no nosso meio da congregação e também acontece naquele banco chamado Banco da Misericórdia. Isto mesmo. Mas, irmão, Banco da Misericórdia, o último banco da igreja. Irmãos, aí ao longo dessas décadas, né? Eu creio que a nossa irmã Tatiana Araújo, logicamente é mais nova que eu, que alguns irmãos aqui, né, que falaram sobre este assunto. Até um dos críticos aí falou sobre este assunto, né? Só o que nós vamos, irmãos, aqui abordar sobre este assunto é diretamente para aqueles que estão parados, aqueles que foram tirados a liberdade, que na congregação retira-se a liberdade, sim. Na congregação não tem meio termo, não tem como tem algumas pessoas que falam um castigo. Você dá uma advertência, um castigo aí de 2, 3 meses, né? O que acontece, irmão, quando é tirada a liberdade dentro da congregação, é que na maioria das vezes as pessoas acham em que a liberdade, a cada ano, a cada santa ceia que passa, quem perdeu a liberdade vai ter a mesma de volta. E às vezes, ou não sei se é por descuido do ministério, ou descuido de quem está responsável pelaquela localidade, vamos dizer, tem os anciãos mais antigos de uma regional. Vou pôr aqui do Paraná, Curitiba, tem os anciãos mais antigos de São José dos Pinhais, de Curitiba. Apucarana é onde tem as reuniões, Portão também. E esses irmãos são os mais antigos das regionais. E tem os mais antigos que atendem os bairros, né? E tem aqueles em que foram levantados como ancião para atender os bairros. Irmãos, e geralmente em uma igreja onde os irmãos observam que uma pessoa ali praticamente houve um acidente, adiantou um casamento, ou uma pessoa fez algo em que desabone, em que realmente retire sua liberdade, como agressão física, né, adultério, né, outras coisas mais, né, irmãos? Até, vamos dizer, irmãos que têm ministério na congregação, se ficar devendo, ficar com dívida alta, ele tem que ou renunciar, ou então os irmãos dão um tipo geladeira nele, né? Deixa ele um pouco na geladeira um bom tempo sem atender. E aqueles irmãos em que também acabam de ficar viúvos, né? Que estão no ministério, na maioria das vezes, irmãos, tem uns que
Eles não falam tirar a liberdade, mas deixa ele se atender a alguns cultos, até que Deus prepara uma esposa, né, para que ele possa estar ali casado à frente. Mas isso aí, irmão, são N coisas. E nós vamos observar o áudio da nossa irmã Tatiane Araújo, que abordou essa parte tão, vamos dizer, sensível, que é perder a liberdade na congregação. O porquê, irmãos, vamos colocar esse áudio, o porquê as pessoas, né, que são contra a congregação, eu digo contra porque fala 24 horas contra a congregação. Porque essas pessoas, elas, ao mesmo tempo em que elas falam para você sair da congregação, para você largar essa igreja, em que essa igreja não te traz paz, não traz felicidade, e ao mesmo tempo elas abordam por que a congregação tira a liberdade. Por que a congregação tem alguns nepotistas na congregação. Eles reclamam da igreja, mas abordam assuntos como estes dentro da denominação, congregação, aonde nós, queridos, servimos a Deus. E essa abordagem que nós vamos fazer hoje, tem muitos irmãos que estão encaixados, né, nessa abordagem, que estão sem liberdade, estão aí tristes, amargurados, né, irmãos? Vamos colocar o que a nossa irmã Tatiane abordou, né, sobre esse caso. Vamos lá. Raciocínio clínico à luz da psicanálise. Porque eu não concordo como psicanalista do ato de tirar a liberdade. Ressalto que não estou falando do Ministério de Ensino, que é os cooperadores, anciães e etc., que tem a função de governar. Porque se a pessoa não está bem psicologicamente, emocionalmente e espiritualmente, consequentemente também não estará para estar diante de um grande povo, ou seja, perante a igreja para guiá-los, né? O que acontece? Eu estou falando daquelas pessoas conhecidas como os irmãos do banco. Se eles enfraquecem ou pecam, como queira dizer, lhe é tirado o direito mínimo de servir, que é orar, pedir um hino, testemunhar, tocar o seu instrumento, que era algo essencial em suas vidas, né, que se fazia diariamente. O que pode acontecer? Essa pessoa desenvolver uma depressão psicótica. Aí, irmãos, a Serva de Deus abordou aqui, né? Até os irmãos de ministério que tiveram esse problema, como eu já observei vários, né, ao longo do tempo, irmãos que estão sem condições de atender, né? Foram até levantados num jeito assim para não abater o irmão, um cooperador para auxiliar, que na realidade aquele cooperador era o cooperador daquela comum, entre aspas, só para não abater, né, aquele irmão. Em determinados lugares já tem uma reclamação em que o irmão que era cooperador daquela comum foi levantado outro no lugar dele e ele foi escanteado, né? Que aí também a família ou alguém próximo vai reclamar sobre essa parte. Mas isso daí temos que observar bem se é isso mesmo, né, irmãos? Mas, irmão, veja bem, ela também diz aí sobre esses irmãos do banco, né? Que são aqueles que, na opinião dela, pessoal, ela acha em que errou, tirou a liberdade, tem que ter a liberdade de novo para que ele exerça aí, vamos supor, é músico, volte a tocar, pede hino, né? Irmãos, até seria de bom grado para que essas pessoas não enfraquecessem demais, né? Que tem muitos que falam, eu vou na igreja, porque o que dói mais nesse conceito, não sei se ela vai falar aí no vídeo, né? O que dói mais, irmã Tatiana, né? A irmã está falando da psicanálise aí. O que dói mais é a própria irmandade, né, julgando essas pessoas, e o que dói mais é a própria irmandade dando o seu desprezo. O que nós vemos aí, reclamação, irmãos, é que aquele irmão lá virou a cara para mim, só porque aconteceu alguma coisa. O meu marido me bateu bastante, eu separei dele, não aguentei mais apanhar, só que tiraram a minha liberdade. Aí o que acontece?
ou não deram a liberdade, e tem alguns irmãos que acham que eu vou para o inferno, que eu já estou condenada. Irmãos, veja bem, eu desconheço, eu tenho 45 anos congregando, 52 anos de idade, eu congrego 45 anos, com 35 anos de batizado, né? Eu ali fiquei 10 anos congregando, sem batizar, mas batizei vou fazer 35 anos de batizado. Irmãos, naquela época era bem mais acirrado, perdia a liberdade se a irmã cortasse o cabelo. Teve um cooperador que a filha dele era organista. Ela cortou o cabelo e foi tocar. Ela fez ela sair do órgão na hora e falou: ó, a minha filha está sem liberdade a partir de hoje. Quando crescer o seu cabelo, ela volta a tocar. E naquela época ninguém tirou a vida. Hoje em dia está um mimimi para cá, um mimimi para lá. Não estou desfazendo do que a nossa irmã Tatiane está falando, que ela estuda, ela estudou, né? Ela sabe sobre a psicanálise. Tem a nossa irmã Sheila Tourinho também, que é psicoterapeuta. Volta e meia a gente coloca áudio delas aí para ajudar. Irmãos, o negócio é o seguinte, tem muitas pessoas, irmãos, tem muitas pessoas nessa situação. Agora, me fala uma coisa, nós estamos assim, como a irmã deu a opinião aí, né? A opinião pessoal dela. Ah, volta a tocar, volta a pedir hino. Será se isso, né, ajudaria de um lado a dizer para aquele irmão, não, você tem liberdade, pode louvar a Deus. Agora basta receber de Deus o seu perdão. Tudo bem, até aí dá liberdade. Aí a pessoa volta para a igreja, começa a tocar e a igreja inteira ali sabe o que ela fez, né? Aí vai abrir portas para as demais pessoas fazer o que ela fez. Aí é onde entra, irmãos, né? É onde entra o adultério dentro da igreja. Irmãos, perdendo-se a liberdade, ficando dessa forma, tem muitos adultérios, tem muitas coisas que acontecem. Vou falar no nosso meio, né? Porque a igreja, ninguém ali é santo 100%. A gente vai para ali para nós, pelo menos, né? Não andar tão errado, para que Deus nos corrija, né? Mas a igreja é lugar dos doentes, né? Dos aflitos, dos parados, porque ali é um hospital espiritual. Agora, a serva de Deus é até uma opinião boa, irmã Tatiana, uma opinião boa da irmã, né? Eu conheço, irmão, eu estou falando isso, não estou defendendo assim, a congregação em si, não estou defendendo, porque eu já soube de casos de pessoas que adiantou o namoro com a menina, né? Jovem, pecou ali, era músico, pecou de morte, para morte, né? Como tem o termo, né? É para a morte, não é mais de morte, mais. E a pessoa pecou mesmo, se lambuzou e andou com várias, e recentemente recebeu a liberdade dentro da igreja. Aí muitos vão chegar e vão falar assim, poxa, mas virou bagunça. Poxa, fez do que fez e agora está com liberdade dentro da igreja, exercendo cargo dentro da igreja, né? Aí o que acontece, irmão? As pessoas que já erraram, poxa, peraí, então deu liberdade para ele, vai ter que dar liberdade para mim também, porque o que aconteceu com ele aconteceu comigo. E essa liberdade da congregação vale ouro, irmãos. Porque todos falam mal, é uma igreja, é uma seita, mas brigam para ter liberdade dentro dela, irmãos. Veja bem, as controvérsias que existem, estão entendendo, irmãos? Olha, a igreja que você vai lá, congregação que está no Brasil, o homem não estuda a Bíblia, o homem prega ali, ele é bruxo, ele é adivinhão, ele vai pregar, diz que é a revelação que Deus mandou, mas ele está querendo adivinhar. Mas, irmãos, mas brigam quando ficam sem liberdade, brigam quando alguém aí, por qualquer maneira, quer ter ministério dentro da igreja e não consegue. Tem irmãos, isso que eu estou falando é verdade. Tem irmãos que vai morar no sertão, sai da cidade, aonde tem todo o recurso, farmácias, escola, sabe, tem trabalho, tem fábrica, e vai morar no sertão, porque sabe que lá a vida é difícil e está precisando de levantar um cooperador. Tem pessoas que
fazem isso, irmãos. Ah, meu Paulo, mas está errado ser compreendedor? Não. Desejar o psicopado, boa coisa é. Tendo um bom testemunho, sendo um homem íntegro, né? Dentro de casa, trata bem as crianças, trata bem a mulher, educado, vários N's, né? Adjetivos que nós podemos colocar aí, que a congregação, né? A congregação, ela escolhe assim, dessa forma. Muitos escolhem, né? Sobre o nepotismo mesmo. Às vezes a pessoa não tem nem capacidade, mas por ser o sobrinho, sabe, irmãos, que essa palavra nepotismo não é só dentro da igreja, é fora da igreja. Você vai em algum lugar, ó, o filho do rapaz está lá, do dono está lá, o filho daquela pessoa que já é funcionário está trabalhando. Nepotismo. Às vezes, ó, põe minha filha aí, poxa, minha filha está desempregada. Não, traz lá a sua filha e põe a filha para trabalhar numa empresa em que a filha não sabe nada, fica aprendendo ali e outra capacitada, né, irmãos? Vou pôr mais áudio da irmã para vocês entenderem. Vamos lá. Ela achar que o seu pecado é imperdoável e, por implicação, é até maior do que o poder de Deus de perdoá-la. Isso leva ela a um masoquismo moral. O que é isso? Excesso de culpa, autopunição. Algumas pessoas, elas até se mutilam, porque a angústia é tão grande, aquele sentimento, aquele desejo de fazer alguma coisa na obra de Deus e não poder, que esses desejos, eles vão sendo reprimidos, recalcados pelo sistema de defesa do ego. E, consequentemente, vai gerando dentro dessa pessoa o quê? Pulsões. E uma dessas principais pulsões é a pulsão de morte. E essas pulsões, elas vai se unindo, condensando. E esses desejos condensados, eles conseguindo romper a barreira do recalque, leva a pessoa até um surto psicótico, uma loucura. Ela... Irmãos, olhando para esse lado, né? A irmã está correta, olhando para esse lado, né? Desta opinião, olhando nesse ângulo, né? Das pessoas que estão aí sem liberdade, né? São poucas que estão recebendo de novo a liberdade, são poucas em que observo, são poucas pessoas em que dentro da igreja, vamos supor, você vê um irmão que adulterou, que a mulher foi embora, que aconteceu algo com ele retorna para a igreja e fica ali junto, né? Junto, ali congregando. E são poucos desses que a gente vê recebendo alguma tarefa, né? Irmãos, eu estou falando disso porque teve um caso de um irmão nos anos 80. Aconteceu uma coisa terrível. Se fosse hoje, irmãos, jamais iriam aceitar ele na igreja. Foi terrível mesmo que aconteceu, né? O irmão ficou preso. Na época ficou preso uns 3, 4 meses. Houve acusações, foi provado, né, que ali houve muita coisa. Só que depois, nos anos 2000, né, ele começou a congregar, a se juntar e ali, né, seus pais eram crentes, né, o senhor já tinha recolhido. E o que aconteceu? Ele começou a frequentar uma comum da congregação e o cooperador lá acolheu ele. Colocou ele para fazer os serviços da igreja e está lá até hoje, né? Não tem liberdade em questão de levantar, testemunhar, mas ele está junto ao povo. Irmãos, da minha opinião, veja bem, é o que eu falei no começo aí. Se começar a dar liberdade, eu não sei que rumo vai começar, eu não sei até que rumo vai, irmãos, quando começar a dar liberdade para pessoas, assim, irmãos, em que aprontou mesmo, né? Eu não estou falando daqueles, irmãos, em que parou, ficou fraco,
ou por qualquer motivo deixou de ir na igreja, ah, na época separou, vamos supor, porque tem casos besta, irmãos, tem casos bobos, é isso. Tem muitas, tem muitos casos que deixam passar um boi e com um mosquito. Vamos supor, a irmã separou do marido que o marido batia nela. Aí o que aconteceu? Ela era nova. O marido, poxa, foi embora. E a irmã nova casou, né? E congregue tudo com a pessoa, casou e perdeu a liberdade, o esposo e a irmã. Mas o outro batia, foi embora. Aí o que acontece? Ela ficou praticamente ali, ela ficou ali fechada, trancada naquilo ali, enrolada. Por quê? O que foi embora não divorciou. E ela, né, se divorciasse, casasse de novo, pelo motivo do outro ter ido embora, ela obteria a liberdade. Mas o que aconteceu? Ela ficou ali praticamente, né, sem o que fazer. E tirar a liberdade dela e tirar a liberdade do irmão quando é irmão. Quando não é irmão, não vai tirar a liberdade porque ele não é irmão, do mesmo jeito. Mas ela acabou ficando sem liberdade. E nesses casos é onde acontece que a pessoa não vive fora da igreja. A pessoa ela quer ter uma paz. Ela quer ter a certeza que Deus não abandonou. Mas só que nesse momento, irmãos, encontra tanta barreira. É complicado falar assim. Porque de um lado vem os pensamentos, né? Será se Deus ama a minha alma? E do outro vem o julgamento. Irmão, o ser humano é terrível. O ser humano, se encontrar uma irmã que aconteceu esse tipo de coisa, passa de longe, não olha na cara. Julga, porque errou, está sem liberdade. E não é bem assim, irmãos. E tem aqueles que têm o amor, aqueles que abraçam, né? E logo nessas falas, nesses acontecimentos, irmãos, tem a parte da crítica, que eu não vou cansar de falar, que a crítica aproveita isso. Aproveita isso para jogar em cima dos irmãos da congregação. Por quê? Muitos, né, que saíram da igreja, uns saíram, né, porque não concordaram, outros saíram porque cometeu algo, né, e por ter cometido algo, retornou e não obteve esse êxito de ter a liberdade de volta. Às vezes foi bobeira, às vezes foi coisas bobas em que poderia ali, então, pelo menos não devolver essa liberdade, mas o cooperador ali abraçasse, irmãos. O que está precisando, o que o povo está precisando, estes que saíram, é de um abraço. Só isso. Não, fica aqui comigo. Vamos congregando. Não saia daqui. Aqui é teu lugar. Né, irmãos? Aqui é teu lugar. Né? E na maioria das vezes essas pessoas ficam sem liberdade, irmãos. Elas ficam sem liberdade, mas elas não ficam ali na igreja. Elas não conseguem, não sei, elas não conseguem permanecer no que era antes. Uma vez que elas fizeram algo, elas não se acertam mais nesta parte. Não se acertam mais. E cada vez mais se degradando, irmãos. E quando vem aí a tristeza de alma, vem a precisão, aí corre para a igreja. Irmãos, é um caso polêmico isso daí. Eu entendi o que a nossa irmã Tatiane quis usar, aí o estudo, a ciência, a psicanálise, né? E nós observamos, irmãos, a maioria dessas pessoas em que às vezes entra em depressão, às vezes quer tirar a própria vida, são pessoas já complicadas desde a infância. Pessoas em que sofreram abusos, já sofreram com seus familiares, irmãos. São pessoas complicadas também. Porque no nosso meio tem muitas. Se as que não são complicadas, às vezes, irmãos, ficam vulneráveis, imagine as complicadas. Isso é uma coisa tão delicada de se falar, irmãos, né? Tão delicada. Agora, irmãos, é o que dá, assim,
nessa parte que nós vamos abordar, eu queria ver com vocês, queridos, a opinião de vocês, interagir com vocês. O que vocês acham a este respeito? O que vocês acham? Né? Eu trabalhava numa empresa, irmãos, e uma vez foi um irmão lá, ele era se julgava profeta, né? Esses profetas que saem visitando as casas. E eu estava conversando com a faxineira. E eu estava subiando o hino e ela falou: Você é da congregação? Eu falei: eu sou músico. Ah, você é músico? Que bonito, que legal. Eu falei: A senhora conhece a congregação? Já visitou? Ela falou: Eu era de lá, irmão. Aí saudei ela. Ela deu um amém, assim meio sem graça. Eu falei: Mas o que aconteceu? Ah, eu não congrego mais não. Por quê? Ela falou na época, né? Ah, eu acabei errando, pequei, né? É, traí meu marido, né? Separei e fiquei sem liberdade e depois eu senti vergonha de retornar. As pessoas julgando, olhando para mim. Irmãos, e esse irmão chegou na empresa, viu eu conversando com ela. E eu estava contando o testemunho para ela. E ela ali maravilhada, ela estava triste, né? E eu não queria saber, irmãos, se ela tinha pecado, se não tinha. Irmãos, da minha opinião, esse negócio de pecado, é entre a pessoa e Deus. Eu não quero me meter, eu não quero, né, pôr o meu pitaco ali, dar opinião. Ah, vai pro inferno. Eu sou o tipo de uma pessoa, irmãos, que eu tô aqui defendendo a obra de Deus, não a igreja assim, mas eu nunca vou condenar. Desde quando me conheço, eu nunca parei para pelo menos pensar em condenar alguém. Se dia um irmão lá traiu uma esposa, né? Caiu. A gente fala da graça, o pessoal aí até tira um sarro, né? E o irmão achou que eu não ia saudar ele. Ele estava lá no carro, abaixou a cabeça. Irmão, eu quando vi que ele abaixou a cabeça, eu fiz questão de ir lá dentro do carro dele. Ele abaixou o vidro, eu peguei na mão dele, olhei bem nos olhos dele e falei: A santa paz de Deus, meu irmão. Tudo bom com o irmão? Aí ele olhou para mim e falou: Amém. O olho dele, ele arregalou o olho. Eu vi, irmãos, nos olhos dele assim, sabe quando começa a ficar cheio d'água? Eu vi que ele precisava receber a paz de Deus, que a gente não deve negar para ninguém, irmãos, para ninguém, até para pessoas que não é crente, se aceitar a paz de Deus. E este irmão, ele era do ministério e eu comi muita palavra que saía da boca dele. Agora, irmão, o senhor recolheu, né? Eu falo que o senhor recolheu porque chegou o dia dele. É o modo de nós dizer. Recolheu. A Deus pertence, irmãos. Não se sabe o motivo que veio levar ele a trair a esposa, né, arrumar outra mulher. Mas a Deus pertence. O que eu vou chegar e falar, você não tem mais direito. Quem sou eu, irmãos? Se eu ainda estou aqui brigando, lutando para me ter o direito da vida eterna, irmãos. Irmãos, nós temos que brigar para ter o direito da vida eterna. Por isso, irmãos, que nós observam aí as pessoas, os que vieram com a doutrina nova, que estão querendo inserir goela abaixo na congregação, irmãos. Essa doutrina em que nós já somos salvos, que nós não precisamos fazer nada. Volta e meia eles falam isso, irmãos. E veja bem, e os mesmos que falam que nós já estamos salvos, são os mesmos que estão falando a respeito desse áudio da nossa irmã, irmãos. Estão falando: olha, a irmã deveria falar isso lá na reunião do ministério, porque o ministério tem que devolver a liberdade para a nossa querida Irmandade. Agora, por que a nossa querida Irmandade quer a liberdade? Aí fica uma informação cruzada. Por quê? Vamos dizer crítico logo, se um crítico prega, né, que já estamos salvos, que é para sair da igreja, e o outro prega que tem que dar liberdade, porque senão a pessoa vai para o inferno. Agora imagine, se realmente nós já estivesse salvo, irmão, não teria pessoas querendo a liberdade para estar congregando, servindo a Deus e ter a garantia que Deus está se agradando dela. Porque tem pessoas que quer
está dentro da igreja com liberdade, pedindo um hino, cantando, louvando a Deus, visitando, se enturmando, porque ela sabe que ali Deus vai visitar ela e ela vai saber que Deus ama a alma dela. Tem pessoas que têm dificuldade em se relacionar sozinho com Deus. Ele precisa de uma igreja, ele precisa de um povo apoiando, ele precisa ali estar servindo a Deus. É onde fica esse dilema, né? Que a irmã diz aí que a pessoa gera aí conflito por estar sem liberdade, pode ser complicado. Mas como que os irmãos vão saber de um caso? Porque, irmã, tem caso bestinha aí, tirar a liberdade, e tem aqueles bem, sabe, cabeludo mesmo, daqueles que falam, eu não acredito, né, que você fez isso. Por exemplo, um instrutor de orquestra, a esposa dele saía para ir trabalhar e ele ficava abusando da enteada. Instrutor de orquestra. E aí? O que é que vai fazer? Vai devolver a liberdade? A moça era virgem. Tinha 17 anos na época. A esposa fazendo faxina para sustentar a casa que o irmão lá estava desempregado. De vez a esposa sair para ir trabalhar, para ganhar o pão, e o esposo fica em casa, lava uma louça, ajuda a fazer alguma coisa, para quando a esposa chegar cansada, que quem faz faxina sabe que cansa, né? É limpar a casa dos outros e limpar a sua. O que ele fazia? A irmã saía, ia pro ponto do ônibus, ele ia para a cama da menina ficar ali acariciando. E aí, tem que dar liberdade? Tem que dar liberdade? Hã? Vocês que estão aí, né, que colocam esse caso aí da nossa irmã. Eu não estou criticando a irmã Tatiane Araújo, não. Ela colocou uma parte boa né, olhando pelo lado, né, da psicológico da pessoa, né? Mas aí tem o outro lado também, que é este lado. O próprio crítico que está aí batendo palma para a irmã aí, Tatiane, né, aproveitando, não é realmente, eles não estão gostando realmente do que a irmã está falando, mas aproveitando para falar para a igreja, dá liberdade. Mas aí, vai dar liberdade para um homem desse? Vai dar liberdade para esse outro que eu falei aí, que eu não quis mencionar muito, e que abusou de uma criança de 9 meses? Santo Deus, vai dar liberdade? E é onde está essa parte. Aí, vamos supor, uma criança, 9 meses. Aí o rapaz vai lá, né? Não vamos falar aqui que o vídeo pode ter restrições. Aí, o que fez aquilo, diz que vai estar com depressão porque não deram a liberdade para ele. Como vai dar liberdade, irmãos? Como vai dar liberdade? Agora, a liberdade para casos bestas, bobos, é para isso que eu quero crer que eu bato palma para esses irmãos que estão na linha de frente do Projeto Resgate. É para isso que tem o Projeto Resgate, você sabia? Viu, críticos? É para este motivo que tem o Projeto Resgate. Viu, Tatiana Araújo? Projeto Resgate estão indo nas casas. A irmã casou com pessoas que não eram crentes, tiraram a liberdade. Aí a pessoa que não era crente assumiu a irmã, aí teve filhos, constituiu uma família, e a pessoa que não era crente, pela irmã ser da igreja, congrega com a irmã, estão firmes. Projeto Resgate é para isso. Os irmãos veem, olha, já casaram, já tem os filhos, está uma família constituída, é temente a Deus, serve a Deus. Vamos dar uma liberdade para ele pedir um hino, tocar, né, irmãos? Aos poucos, dessa forma. Mas a nossa irmã falando desta forma, eu ainda quero crer em que algo proveitoso sobre esses pequenos casos, irmãos, que aconteceu, que há casos e casos. O Projeto Resgate há casos e casos. Por isso que o nosso irmão Paulinho do Jardim Paulista falou aquilo, né? Olha, vocês estão indo atrás de pecadores para trazer para a igreja? Os irmãos chegaram para ele e falaram, não, irmão Paulinho, veja bem, o Projeto Resgate é assim. E foi explicando. Aqueles que pisaram, repisaram, né? Fizeram coisas
em que a Bíblia condena, né? Ah, mas se arrependeram, mas batizaram, o velho homem ficou na água. Depois contraíram esses pecados, a Deus pertence. Os irmãos lavam as mãos, irmão, não pode fazer mais nada. Entendeu? Porque desde o dia vamos supor que põe em prática a irmã disse aí, deu liberdade para uma certa pessoa, esses aí vão querer liberdade. Irmãos. Agora imagine. Essas duas pessoas que eu mencionei, que um fez isso com um bebê, o outro fez com uma moça de 17 anos. Hã? A igreja tem que aceitar? A igreja tem que passar a mão na cabeça? Tem isso daí também. E o próprio crítico, que aborda essas partes no canal, dando uma de bonzinho, o próprio crítico, o que acontece? Eles não sabem o que eles querem. Que na mesma hora que eles falam da liberdade, eles falam, tira a liberdade porque este homem, este dia foi um irmão aí que parece que bateu na esposa, fez um monte de coisa, os irmãos tiraram a liberdade da esposa que apanhou e deixou ele com liberdade, ele que é o agressor. Vieram aí os críticos falando, mas deixaram a liberdade com o agressor, deixaram a liberdade com o agressor e a que apanhou ficou sem liberdade. Os críticos até falaram, eu não concordo com isso. Sendo que os críticos já saíram da igreja. Eles não têm que concordar. Eles já saíram, pega o seu bonezinho e vai embora. Não tem que ficar dando pitaco no que ficou lá atrás. Casa nova, a gente vai para casa nova. A casa antiga, esquece. Não vai querer reformar a casa que você morou. A não ser que você está em cima do muro. Você saiu, mas não saiu da congregação. Você ainda tem um vínculo com a congregação. É isso que eu entendo, né, irmãos? Aí, hoje, a nossa irmã Tatiane, né, abordou uma parte boa. Não estou falando que é a irmã Tatiane, pelo amor de Deus. A irmã Tatiane abordou uma coisa ótima, né? A psicologia ótima, o que estão sofrendo hoje em dia. Aí falam que a irmã Tatiana deveria estar no Braz para que o Braz devolvesse a liberdade. Meu Deus do céu, essa semana mesmo falou ao contrário. Então, a cada vídeo uma ocasião, a cada vídeo um tema. E os temas se contradizem. Então, devemos rever isso, irmão. Vamos ver o restante do áudio para a gente acabar, que esse vídeo está muito comprido. Pode tentar contra a sua própria vida e acontecer o pior, o inevitável, o chamado suicídio. E se acontecer dessas pulsões de morte ser direcionada para outro âmbito, ao invés dela se matar, ela vai querer matar o irmão do ministério. O que conclui-se a partir daí? Que tirar a liberdade de alguém pode trazer sérios problemas psicológicos. Aí você me fala, irmã, mas é Deus que perdoa. Mas a pessoa nesse estado, ela não consegue fazer essa diferença. Até mesmo se ela tiver um grande respeito pelo ministério, ela acha que precisa, o corpo ministerial, ela acha que precisa da validação deles, entendeu? É como se fosse, eles acham que o que está ligado no céu está ligado na terra. Apesar que nesse contexto eu não concordo com essa fala. Então, o que vai acontecer? Vai ter um retardamento da reconstrução, restauração espiritual daquele cristão. E muitas das vezes, essa restauração é até mesmo sacrificada, como um animal levado ao sacrifício, porém não é a Deus. Eu espero que tenha ficado bem claro, que Deus possa iluminar os nossos irmãos do ministério e rever estas questões. Setembro Amarelo foi o mês do suicídio, né? Combate ao suicídio. Não deu para fazer esse vídeo, mas eu gostaria que ele fosse compartilhado o máximo possível para que as pessoas compreendam essa visão clínica à luz da psicanálise, psicologia, da terapia, tá bom? Deus abençoe a todos e uma ótima noite. Então, as palavras da nossa irmã Tatiane são certas, que Deus possa iluminar, né? Ela deu a opinião pessoal dela, irmãos, né? Até é válido, né? Mas aí tem esses contrapontos que eu coloquei aí. Deus dá a luz para o ministério, como já está dando, alguns casos acontecendo, né?
Mas aí, irmãos, tem que vir esta luz do Brás. Porque a congregação tem vários regionais, tem vários locais, né? E tem que vir de um local onde os irmãos se reúnam e falam assim, ó, pessoal, irmandade, irmãos de ministério, aqueles casos bem, né, que dá para resolver, porque esses dias mesmo aqui, irmão, o irmão foi reconduzido ao ministério de encarregado regional. O saudoso nosso irmão Santo, que o senhor recolheu, foi colocado um outro regional. Acho que tiraram, liberaram, alguma coisa que aconteceu, devolveram. A congregação devolve, mas tem lugares que é muito lento, lento até demais que nem devolve às vezes, não está nem aí. Não está pensando, como diz a irmã, na psicologia. Agora, a pessoa fazer coisas dentro da congregação em questão de ser absurda, como eu mencionei, que eu não vou mencionar de novo, eu falar começo a tossir. Que eu não vou mencionar, irmão, coisas graves, gravíssimas mesmo, que você fala, essa pessoa não é gente, é um bicho, me perdoa a expressão, é um animal que faz isso. Está dentro da igreja falando depois que está com depressãozinha. Depressão, quem deve estar é a mãe, o pai, a família do que ele fez. Esses sim, irmãos. Esses aí temos que rever, sabe? Porque se for abrir a janela totalmente a este respeito, a congregação vai ter muita dor de cabeça. O que estão querendo fazer hoje, irmãos, é colocar na mídia o que a congregação tem que fazer. Foi bom a irmã pedir para Deus dar luz para os irmãos. Porque Deus dando luz, irmãos, é a melhor coisa. Sabe as palavras da irmã Tatiane, pedindo para que Deus ilumine os nossos irmãos do ministério. Através de nossos irmãos do ministério é que vai aí acontecer grandes coisas. E creio, irmãos, esse projeto Resgate começou praticamente há alguns anos. Uns 2, 3 anos. Quando tiver um bom tempo, irmãos, vai estar no país inteiro. Eu creio que essa nação brasileira vai ser muito feliz congregando todos, irmãos. Porque os final dos tempos estão aí. E Deus precisa levar a sua igreja. E Deus tem céu para todo mundo, irmãos. Muitos que estão parados estão retornando. Muitos que estão em outro aprisco, que também Deus salva lá, estão se batizando, estão retornando. Então, irmãos, fica aqui este vídeo, tá bom? Fiquem todos na santa paz de Deus e no grato amor de Cristo Jesus. Comentem, vamos compartilhar, irmãos.